Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma bênção, uma honra, um privilégio, podemos compartilhar as bênçãos da palavra de Deus e eu quero orar com você, pedindo que a mão do Senhor proteja a sua vida, que o calor do Espírito de Deus encha o seu coração daquele fervor, daquela fé que nos faz prevalecer em tempos difíceis. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Deus maravilhoso, bendito, glorificado, santificado, bendito seja o teu nome. Nós pedimos que agora o Senhor venha sobre nós, nos dando entendimento da tua palavra, nos ensinando, Senhor, abrindo os nossos olhos para as verdades espirituais que a tua palavra nos concede, para a nossa própria bênção, para a nossa própria edificação. Que o Senhor nos ajude a ver aquilo que não estamos conseguindo enxergar, que nós possamos, ó Deus, ser impactados pelo poder da tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O texto que Deus nos deu para meditarmos hoje se encontra no Salmo 30, o versículo 20, que todos nós conhecemos muito bem, principalmente a parte final do versículo, que diz o seguinte. O versículo todo nós vamos ler, mas o que interessa para nós é a parte B. Diz assim o versículo, o Salmo de Davi: a ira do Senhor dura só um momento, um instante, mas o favor de Deus, a bênção de Deus, dura a vida toda. Agora a parte que nós conhecemos: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! O que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: o choro pode durar uma noite inteira, a tristeza pode durar uma noite inteira, a frustração pode durar uma noite inteira, a luta que você está vivenciando pode durar uma noite inteira, a vergonha pode durar uma noite inteira, a dor pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, o livramento do Senhor, o bálsamo do Senhor, a cura do Senhor, essas coisas chegarão para quebrar essa hegemonia da noite. Davi é muito claro aqui. O que quer que lhe perturbe, pode. Não é que vai, pode. Então deixe-me lhes dizer uma coisa extremamente importante. A gente tem que parar de deixar que aquilo que é apenas uma possibilidade se instale para sempre em nossas vidas como se fosse um fato. Não é. A gente tem que parar de segurar aquilo que é temporário, que é passageiro, que é ruim, que é desgastante. A gente tem que parar de segurar essas coisas mais tempo do que elas deveriam ficar em nossas vidas. Aqui está escrito: o choro pode. Isso não significa que ele tenha que ficar. E você não acha que já chorou demais por esse motivo, por essa luta, por esse problema que está enfrentando? Você não acha que já se lamentou por tempo demais? O choro não pode se perpetuar em sua vida. Davi disse que o choro pode durar. Isso significa que a escolha é sua. Continuar chorando até que a noite se acabe, ou louvar a Deus para que a noite se acabe. Vejam a diferença, não é? Você pode continuar chorando até que a noite se acabe, ou então você pode começar a louvar a Deus desde já, para que a noite se acabe agora na sua vida. Então pare de chorar, pare de reclamar, de se lamentar, lave o seu rosto. A gente costuma pensar que o fim do choro está ligado ao fim da noite, mas isso não poderia ser mais enganoso. Fim do choro e fim da noite são duas coisas diferentes. O choro pode ser interrompido a qualquer momento, independentemente da noite continuar. Eu creio que é isso que o salmista está querendo que a gente entenda.
A gente não precisa esperar até que aquela manhã chegue, os raios de sol cheguem, para que a gente pare de chorar. A gente pode antecipar a alegria que só viria pela manhã, parando de chorar agora, já. Então, você na sua casa aí poderia dizer: pastor, diante dessa palavra, eu declaro que hoje eu chorei a minha última lágrima, porque daqui para frente eu quero me alegrar no Senhor, eu vou louvar a Deus, para que essa noite que eu estou vivendo acabe agora na minha vida. E sabem por que a gente tem que assimilar isso? Porque choro é algo que depois de um certo tempo acaba. Quem é que já não chorou até não ter mais lágrimas? Vocês conhecem a história de Davi e seu exército lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30, aquele episódio naquela cidade que tem um nome estranho, né? Ziclag. Quando eles chegam na cidade, eles encontram Ziclag destruída e deserta, porque as suas mulheres e os filhos deles haviam sido levados como prisioneiros pelos amalequitas. O verso 4 do capítulo 30 diz que eles choraram até não terem mais forças. Aí o choro parou, virou outra coisa. Choro, mais cedo ou mais tarde, acaba. Mas o que o salmista está dizendo para nós aqui, a alegria é uma certeza, ela virá mais cedo ou mais tarde e virá para ficar. O choro pode durar, pode, mas a alegria com certeza virá pela manhã. Então o que o salmista nos ensina aqui é que o choro é algo que pode ser interrompido, que não tem que durar para sempre, que não precisamos deixar nos dominar. Choro é algo plausível, possível, uma possibilidade, enquanto que a alegria do Senhor é certa, é definitiva, é um fato. A sua manhã não precisa chegar com os raios de sol, ela pode chegar muito antes do sol nascer. Passou da meia-noite, já é outro dia, já é outra manhã, sabiam? Por isso que a gente fala, é 1 da manhã, é 2 da manhã, é 3 da manhã, e assim vai. Não precisa estar claro com a luz do sol para ser aquela manhã em que a alegria chega. Manhã, no sentido bíblico, é quando a gente para de chorar e começa a louvar a Deus pela vitória recebida pela fé. Mas pastor, eu não recebi ainda essa vitória, é por isso que é pela fé. A gente começa a louvar a Deus antes da luz do dia chegar. Choro e noite não têm que caminhar juntos. O choro pode durar, mas não precisa durar uma noite inteira se o sol nunca se escurece. Nós não precisamos esperar até que os raios de sol surjam para sabermos que o sol nunca deixa de brilhar. Você sabe, ele pode ser noite aqui e lá do outro lado do planeta dia, porque o sol ele não para de brilhar, é a terra que gira. E Deus ainda mais, Deus sempre brilhará em nossas vidas. A vida só começa a ficar escura para nós quando a gente faz o que a terra faz. A gente gira de uma maneira que o brilho de Deus não chegue onde a gente está olhando. Um dia, Deus chegou para Noé e disse o seguinte: se prepara aí, Noé, que o bicho vai pegar. Construa uma arca e você, sua esposa, seus filhos, a esposa dos seus filhos vão entrar nela. E eu vou enviar também um casal de animal de cada espécie, porque eu vou destruir todo o resto com um dilúvio. Aí Noé pega no batente e constrói a dita cuja da arca. Demorou muito tempo, mas a arca ficou pronta e os animais entraram lá.
entraram na arca, Noé e sua família também entraram. E a Bíblia diz que assim que todos entraram na arca, Deus fechou a porta pelo lado de fora. E foi então que uma longa noite começou. Água de todos os lados e aquela embarcação sendo jogada de lá para cá por 40 dias, 40 noites. Foi muita água, tanta água que só quem estava dentro da arca sobreviveu. Eles, Noé, sua família, aqueles animais que estavam dentro da arca, saíram daquela noite ilesos, enquanto todos os outros se afogaram. Às vezes a gente fica até tonta de tanta pancada que leva da vida, mas isso não vai nos derrubar, isso não vai nos deixar no chão. Com Deus a gente sempre supera tudo e qualquer coisa. Pensa comigo, você não fica pensando naqueles nossos irmãos na fé lá, que vivem na Ucrânia? Certamente tem cristãos lá, gente de Deus, no meio daquela guerra sem sentido, morte de todos os lados, perigo rondando o tempo todo de todos os lados, aquela destruição de tudo que foi construído com muito esforço, muito suor, muito trabalho. E esses irmãos, essas pessoas, elas têm que se levantar após cada ataque, após cada perda, e tem que continuar, porque quem tem Deus nunca perde a esperança de que amanhã vai chegar, o dia vai nascer e com ela a alegria virá. O Salmo 91, verso 7 diz algo muito parecido com isso. Lá está escrito, com isso que eu acabei de falar, não é? Lá está escrito assim: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado, você não será abalada. Vejam o que está escrito, o que ele está falando lá? Que há uma realidade da noite. Qual que é a realidade da noite? Coisas ruins vão acontecer. E isso vai ser como um cenário de morte por todos os lados, cheiro de morte por todos os lados. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à tua direita, é quase que o vale de ossos secos. Mas aí entra em cena uma outra realidade, que é a realidade da manhã, do dia seguinte. Nada disso vai abalar a sua fé, nada disso vai impedir de você continuar a andar com Deus, nada disso vai te manter prostrado, depressiva, revoltado, inconformada, infeliz. Porque você não será abalado, você não será abalada. Por quê? Porque a alegria do Senhor vai tomar conta de você. O mesmo Deus que está conosco e que nos guarda durante as tempestades da vida é o Deus que nos chama para sair, respirar o ar fresco da manhã depois de uma noite longa e escura. Noé estava na arca. A noite passou, o dilúvio passou, as águas baixaram, ele, sua família e os animais saíram. A sua tempestade vai passar, esse problemão vai passar, as águas vão baixar, a poeira vai baixar e você e eu poderemos sair ilesos. No entanto, sempre tem um porém, tem muita gente presa num quarto cuja porta está destrancada. Isso se alguém, quando me diziam isso, quando eu era mais adolescente, mais novo, eu não entendia muito, não fazia muito sentido para mim, mas hoje eu vejo a realidade disso. Milhares de pessoas vivem suas vidas presas em seus quartos, cujas portas estão destrancadas. Muitas dessas pessoas não saem porque acham que não conseguem. Outras estão tão envolvidas, tão hipnotizadas pelas telinhas dos seus celulares e computadores que não sentem falta da vida fora daquelas quatro paredes. São o que se poderia chamar de prisioneiros livres. Parece até um contrassenso isso, né?
prisioneiros livres. Platão, o filósofo Platão, fez uma alegoria sobre isso chamada o mito da caverna. Pessoas tão condicionadas ao que acontece dentro das suas cavernas, olhando para as imagens refletidas na parede do fundo das cavernas, sem se darem conta de que a verdadeira vida estava fora da caverna. E Jesus, ele entra na nossa história, na nossa vida, porque ele é aquele que nos chama para fora das nossas cavernas, para fora dos nossos condicionamentos, para fora daquilo que a gente acha que a vida é e não é. A tão esperada manhã em que a alegria chega também tem a ver com isso, em sairmos das nossas prisões existenciais, relacionais, emocionais, virtuais, platônicas. Esses dias uma moça conversou comigo sobre um relacionamento que a estava consumindo. Vejam como é interessante isso, não é o caso dela, é o caso de muita gente. A pessoa sabe que aquilo a está matando, a pessoa quer sair do relacionamento abusivo, mas diz que não consegue, que não tem força, que não tem coragem. Pastor, eu preciso resolver a minha vida. A pessoa está presa numa situação que, na verdade, não está aprendendo. Parece brincadeira, mas é o que acontece. A porta está destrancada, mas a pessoa não consegue sair do quarto. É a mesma sensação da síndrome do pânico. O que é que impede uma pessoa com síndrome do pânico de sair da sua casa? Certamente não é a porta. É algo que a paralisa, um medo irracional, um medo de abrir a porta que não está trancada. As próprias pessoas se mantêm presas em suas jaulas emocionais, psicológicas, relacionais. As próprias pessoas se trancam em fortalezas cujas chaves estão em suas mãos, e mesmo sabendo disso, elas ficam lá, presas, enjauladas. Só que Deus não quer que nenhum dos seus filhos e filhas fiquem nessa situação. Deus é aquele que nos chama para fora, para sairmos dessas cavernas, desses lugares escuros, dessas noites escuras muito longas. Deus chega para Elias e fala assim: Elias, o que você está fazendo aí nessa caverna? Saia daí. Lázaro, o que você está fazendo aí? Saia, vem para fora. Noé, o dilúvio já acabou, a terra já secou. Saia da arca, você, a sua família, e faça também todos os animais saírem. Não deixe ninguém aí dentro. Todo mundo para fora. Não é à toa que a palavra igreja significa chamados para fora. Nós fomos chamados por Deus para sairmos dessa caverna escura que é o mundo. Por que a gente precisa sair desse claustro? Por que vir para fora? Porque a prisão, seja ela física ou emocional, psicológica ou espiritual, financeira ou relacional, essas coisas aumentam a duração da noite e ao mesmo tempo impedem que a alegria chegue. Então, a gente precisa sair disso. Deus está falando para você sair disso. Com o Deus que nós temos, com as promessas que Ele nos fez, nós não precisamos ter medo, não precisamos nos sentir intimidados, não precisamos ficar petrificados. Jesus, na sua morte, na cruz do Calvário, Ele destrancou as portas que estavam trancadas até então. Aquilo que estava nos destruindo não pode mais nos destruir. Aquilo que estava nos mantendo prisioneiro não pode mais nos prender. O dilúvio passou, a tempestade passou, Deus nos salvou. Deus quer começar algo novo em nossas vidas. Foi isso que Deus fez com Noé. Mas para que Deus faça isso em nossas vidas, a gente precisa sair dessas fortalezas que nós mesmos criamos. Uma das frases mais marcantes do início do ministério de Jesus foi: siga-me.
Em outras palavras, venha comigo, ande comigo, caminhe comigo. Só que Jesus não fica preso em cavernas, nem em quartos. Jesus é livre, ele diz isso para Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Assim é que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos livres, não prisioneiros em quartos destrancados. Nós podemos experimentar a alegria que costuma chegar junto com os raios de sol muito antes que a luz do sol comece a brilhar para anunciar um novo dia. Mesmo quando ainda está tudo escuro, quando ainda não conseguimos enxergar ou entender o que está acontecendo, nós já podemos nos acalmar e nos alegrar, porque amanhã vai chegar. Isso não é uma possibilidade, é um fato. Tem um bordão de um filme, que inclusive é o nome do filme, e eu gosto muito. É quando o sujeito diz assim: Good morning, Vietnã, ou seja, bom dia, Vietnã. É a história de um radialista que levantava a moral dos soldados americanos na guerra do Vietnã com seu programa de rádio. Então, a gente pode se cumprimentar exatamente dessa forma a partir da 00:01. Bom dia! A minha noite escura acaba quando eu tomo a decisão de sair da escuridão pela fé, abraçando o novo de Deus para a minha vida. Quantas e quantas noites você já não superou? Você chegou até aqui porque Deus está com você, porque Deus quis que assim fosse. O seu choro só vai durar enquanto você permitir que ele dure, porque a partir do momento em que você disser bom dia vida, bom dia gente, bom dia mundo, o seu choro vai dar lugar à alegria do Senhor e Ele vai poder fazer algo novo, iniciar algo novo na sua vida, porque as coisas velhas já passaram, a noite já passou, amanhã já chegou, a luz de Deus já brilhou na sua vida. Deus nos prometeu alegria. Essa deve ser a expectativa do crente, mas não é Deus que faz isso, é você, sou eu, somos nós que precisamos sair dos nossos quartos escuros, das nossas cavernas, dos nossos claustros, porque a porta já está destrancada. É só sair. Jesus fez isso, ele destrancou as portas que nos aprisionavam. Nós precisamos sair. A alegria do Senhor é uma promessa para a sua vida. Portanto, o choro não deve durar muito tempo. E você pode parar de chorar e abraçar a alegria do Senhor para a sua vida agora. O choro pode, é uma possibilidade, durar. Mas se você abraçar a Deus agora, a alegria vem já. Esta é a sua manhã. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.